Muito bem. Vamos convidar o nosso pastor Lucas para passar aqui. Ele vai nos trazer a palavra nessa noite com toda a liberdade. Aleluia. E eu continuo dizendo a você nessa noite: dê toda a liberdade ao Senhor. Aleluia. Muitos dizem o melhor do culto começa agora. Não, o melhor é desde o início. Amém? Aleluias. Querido e eterno Deus, diante da tua soberana, bendita e magnífica presença, nós continuamos. Eis o teu filho, Senhor, que vai fazer menção da tua palavra. Prepara os nossos corações para receber e entender a tua palavra nesta noite. Manifesta a tua presença e usa o teu filho, Senhor, como nunca tu tens usado. Aleluia. E derrama a tua graça. Amém. E toda obra contrária, não amarra, eu repreendo nesta noite. Sim. Porque há a liberdade do teu Espírito nessa noite. Aleluia. Faz aquilo que te apraz. Amém. E nós vamos continuar te louvando, adorando para todo sempre. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor, João capítulo 4, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. O título da mensagem nessa noite é Verdadeiros Adoradores. Pode repetir comigo? Verdadeiros Adoradores. Mais uma vez. Verdadeiros Adoradores. Então a mensagem é Verdadeiros Adoradores, porque no texto que nós lemos aparecem aqui alguns personagens, e a gente vai ver cada um deles. E por que Jesus falou que o Pai procura verdadeiros adoradores? Porque muitas vezes é possível, por incrível que pareça, as pessoas serem falsos adoradores do Deus verdadeiro. Eu vou repetir isso. Muitas vezes, por incrível que pareça, é possível as pessoas serem falsos adoradores do Deus verdadeiro, porque Jesus disse que o Pai busca verdadeiros adoradores. E aqui no contexto, na conversa, a conversa se desenvolveu e eles falaram somente de pessoas que acreditavam em Deus e que inclusive aguardavam o Messias, e esse Messias era o próprio Cristo, Jesus, que estava ali. Então a gente vê que todas as pessoas tinham esse tipo de fé. Quem aqui acredita no Deus invisível, mas real? Levanta a mão quem acredita. Quem acredita no Deus de Israel? Levanta a mão bem alto quem acredita nesse Deus. Amém. Quem aqui está aguardando a volta de Cristo? Levanta a mão quem está aguardando a volta de Cristo. Amém. Vê que a nossa fé é muito parecida com a fé deles.
Porque a gente vê que a samaritana disse lá no final da história que eu sei, quando vier o Messias, ele nos anunciará todas as coisas. Então, todos os personagens nesse texto, eles acreditavam no Deus de Israel e eles inclusive aguardavam o Messias. Então, eles tinham uma fé muito parecida com a nossa. Então, a gente não vai encontrar muita dificuldade em se colocar dentro dessa mensagem. E o primeiro personagem da mensagem é a samaritana. Pode repetir comigo? Samaritana. Mais uma vez. Samaritana. Última vez. Samaritana. A Bíblia não fala o nome dela. O nome dela não é samaritana. É chamada assim porque ela era de Samaria, mas não fala o nome dela. E a gente vê que Jesus começou pedindo água para ela. Ela nega a água para ele e diz para ele: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E ele disse para ela que se ela bebesse daquela água, que era uma água normal, né, como a gente bebe hoje, ela tornaria a ter sede, mas se ela bebesse da água que ele tinha para dar, ela nunca mais ia ter sede. Aí ela disse assim: me dá dessa água então, para que eu possa beber e não precise mais vir aqui buscá-la. Jesus disse para ela: chama o teu marido, que eu vou dar de beber para vocês dois. E aqui Jesus começa a apertar o parafuso na conversa com ela. Ele começa pedindo água bem devagar e de repente ele começa a tocar nos pontos mais críticos da vida dela. E ele fala então: chama o teu marido, que eu vou dar de beber para vocês dois. E ela diz para ele: eu não tenho marido. E ele disse para ela: disseste bem, tu falou a verdade, porque tu já tivesses 5 maridos, e esse que tu está agora, ele não é o teu marido. Ou seja, ou era marido de outra, ou era um relacionamento que não tinha compromisso, não tinha uma aliança, não estava nem debaixo da lei de Deus e nem debaixo da lei dos homens. A gente não sabe então, mas não tinha esse compromisso. E ela olha para ele e diz para ele: vejo que tu és profeta. E depois ela muda de assunto. E a gente vê que Jesus toca no ponto mais sensível da vida dela, que era a vida sentimental, que era o relacionamento. A gente vê que quando a gente vai evangelizar alguém, normalmente se a gente detecta, a gente sabe que a pessoa tem uma dificuldade numa certa área da vida dela, olha, a gente fala de Gênesis, Apocalipse, mas a gente não toca naquele ponto sensível da vida dela, porque a gente não quer que a pessoa se sinta criticada, se sinta ofendida, porque a gente quer criar ponte. Já que a gente está evangelizando, a gente quer criar ponte, a gente quer puxar a pessoa para nós e não dar um empurrão nela e jogar ela para longe. Quem aqui entendeu isso? E quem aqui já viveu isso em algum momento que estava evangelizando? Levanta a mão. Mas a gente vê que Jesus não se importou. Jesus tocou na ferida, que era o relacionamento dela, e ela não negou a verdade. E a gente vê aqui que, quem sabe, Jesus estava tocando na maior sede que ela tinha. Porque, olha, dificilmente, é muita falta de sorte ser viúva de 5 homens, sim ou não? Pensa comigo, é muita falta de sorte, né? Sendo que se a gente olhar para o texto, para toda a Bíblia, para o Novo Testamento ali, a gente vê que não era época de guerra. Então, seria muita falta de sorte. Então, provavelmente, ela não era viúva de 5. Então, ela passou por esses relacionamentos, só que ela acreditava no Deus de Israel e ela, inclusive, aguardava o Messias. E pelo fato dela ter passado por tantos relacionamentos e ela agora estar vivendo um relacionamento que não estava debaixo da aprovação de Deus, isso mostrava que ela ainda não era uma verdadeira adoradora. Porque a gente vê que quando Jesus fala da característica do verdadeiro adorador, ele não fala de música, ele não diz que a adoração é um estilo de música específico, mas ele mostra que a adoração é um estilo de vida, porque ele diz: o verdadeiro adorador vai adorar o Senhor, vai adorar Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o verdadeiro adorador vai adorar Deus com a vida, porque quando Deus criou Adão, quando Deus formou Adão, quando Deus formou o seu corpo, a Bíblia diz que Deus sopra nas narinas dele, Deus sopra o espírito, e ele passou a ser alma vivente. Então,
vê que ele só passou a ter vida depois que Deus soprou o Espírito. Porque se o corpo não tem o Espírito, o corpo não tem vida. Verdade. E se Jesus falou que o verdadeiro adorador vai adorar em espírito e em verdade, é porque o verdadeiro adorador, ele vai adorar com a sua vida, e a sua vida inteira, a sua vida integral. Todas as áreas da sua vida serão instrumentos dele para adorar ao Senhor, para adorar a Deus. Assim como todos os instrumentos numa banda precisam estar em harmonia para que saia um som maravilhoso, um som perfeito. Da mesma forma, a gente só consegue adorar a Deus verdadeiramente se nós adorarmos a Ele com todas as áreas da nossa vida. Se alguma área estiver desafinada, Deus, ele tem um ouvido muito melhor do que qualquer um de nós. Ele detecta e ele percebe aquela parte ali, aquele instrumento ali está desafinado, aquele outro lá também está desafinado, não está alinhado, não está de acordo, não está combinando. A gente vê que a vida dela, a fé que ela dizia ter, não funcionava na vida que ela vivia. Porque qualquer um de nós sabe que quando nós nos voltamos para um relacionamento com Deus, a primeira área que precisa mostrar uma diferença é o casamento. Porque Jesus, ele fez uma síntese de todas as leis, e ele disse: amará ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Veja que o nosso próximo mais próximo, no meu caso, meu próximo mais próximo é a minha esposa. Se eu vivo uma vida com Deus, ela tem que ser a primeira a detectar a mudança na minha vida. Ela precisa perceber isso. A primeira área da vida que vai sofrer uma modificação é a área onde nós temos alguém mais próximo. E nesse caso é o casamento. A gente vê que ela faltava, ela falhava nessa área, porque dificilmente ela passaria por 5 casamentos e agora estava no 6º relacionamento que não estava de acordo com a lei de Deus, e dificilmente a culpa dos 6 relacionamentos darem errado e estarem dando errado, o último estar dando errado, provavelmente a culpa não era dos 6 homens que passou pela vida dela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Levanta a mão quem está entendendo até aqui. Então, a gente vê que talvez essa fosse a maior sede que ela tivesse, e foi nesse ponto que Jesus tocou. Mas por incrível que pareça, o que faltava na vida dela não era ela casar com o homem que ela estava. O que faltava na vida dela não era um marido, mas o que faltava na vida dela era um relacionamento com o noivo. Aleluia. E esse noivo é Jesus Cristo. A gente pode percorrer toda a terra à procura da pessoa perfeita. Se nós não tivermos um relacionamento verdadeiro com Cristo, aos nossos olhos nunca será a pessoa perfeita, porque nós não estamos sendo a pessoa perfeita para aquela pessoa. A gente vê que quando Deus fez Adão, depois Deus disse assim, Deus sempre falou que era bom. Todos os dias que Deus criou alguma coisa, Deus disse, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E no último dia que Deus criou ali o homem, no 6º dia, quando Deus olhou para a sua criação, Deus viu que era muito bom, muito bom. Mas num determinado momento Deus viu uma coisa que não era boa. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Mas quem viu isso foi Deus. Adão não se sentia sozinho. Adão não vivia uma solidão, porque Deus era tudo para ele. Deus preenchia ele completamente. Ele não sentia falta de nada. Ele não sentia nenhuma carência na sua vida. Para ele estava tudo perfeito, estava tudo bom. Então, para ele não sentia falta de nada. Ele não sentia carências. Nele não havia vazio, porque Deus era tudo e preenchia ele completamente. Mas Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Então, Deus fez a mulher para ele. E a Bíblia diz que Deus trouxe a mulher, Deus trouxe Eva para Adão. Pensa comigo, antes de Adão casar, Adão já estava com Deus. E da mesma forma, antes de Eva casar, Eva também já estava com Deus. Porque se a Bíblia diz que Deus trouxe a mulher, é porque antes a mulher estava com Deus, sim ou não? Sim. Isso é lógica, sim ou não? Sim. Então, da mesma forma que Adão já estava completamente preenchido e cheio de Deus, sem nenhuma carência, a mulher também não tinha nenhum espaço vazio nela. Ela não tinha nenhuma carência
carência, porque Deus já era tudo para ela. Deus preenchia ela completamente. Ela não tinha sede de mais nada. Então, quando os dois se uniram, um não precisou completar o outro, mas quando os dois se uniram, foi apenas uma soma. Foi apenas uma soma, porque eles não tinham carências, mas um pôde ajudar o outro a crescer, porque Deus era tudo para eles. E quando Deus ainda não é tudo para nós, sempre vai faltar alguma coisa. A gente sempre vai sentir uma sede, porque a sede que a gente tem, só Deus pode matar. A sede que a gente tem, só Cristo pode matar a sede da nossa alma. O Salmo de número 42 diz: assim como a corça anseia, brama, suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me apresentarei ante a face de Deus. Quem escreveu isso foram os filhos de Corá. E aí Davi escreve o Salmo 63, e ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Enquanto a gente não tiver sido preenchido por Deus, enquanto a gente não for cheio de Cristo, enquanto não formos cheios do Espírito Santo, permaneceremos com sede. Então só Deus pode matar a nossa sede. Levanta a mão quem entendeu até aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Então a gente vê que ela ainda não era uma verdadeira adoradora, porque ela ainda não estava adorando a Deus naquela área da sua vida, e faltava para ela o noivo, que era o próprio Cristo que estava diante dela. Agora a gente vai para o segundo tópico, que é o segundo exemplo, que são os samaritanos. Pode repetir comigo? Samaritanos. Mais uma vez? Samaritanos. Última vez. Samaritanos. E por que os samaritanos, eles ainda não eram verdadeiros adoradores? A gente vê que, embora os samaritanos acreditassem no Deus de Israel, embora os samaritanos eles aguardassem o Messias, eles ainda não eram verdadeiros adoradores, porque eles adoravam a Deus sem o livro. Eles adoravam a Deus sem o livro. Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, a gente vê que na maioria dos lugares que Jesus passou, ele primeiro realizou milagres e depois pregou, depois ensinou. Só que em Samaria ele não fez milagre nenhum. A Bíblia diz que ele só pregou a palavra, ele só ensinou a palavra, porque era só isso que faltava para eles. Eles adoravam a Deus dando seus cânticos, dando seus dízimos, dando suas ofertas. Eles adoravam a Deus com tudo, mas faltava para eles a palavra. E quando falta a palavra, falta tudo. Aleluia. Porque Jesus disse bem assim para a samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. E por que eles adoravam o que eles não conheciam? Porque eles adoravam a Deus sem o livro. Quando a gente adora a Deus sem a Bíblia, a gente provavelmente está adorando o que a gente não conhece. Quando a gente adora a Deus e a gente depende somente daquilo que a gente ouve de uma terceira pessoa, de um servo de Deus, e a gente não para ler, há grandes chances da gente estar adorando aquilo que a gente não conhece. Por incrível que pareça, a gente vê na época dos juízes, que a Bíblia mostra que não tinha nenhum rei humano de carne e osso, porque Deus levantava de tempo em tempo juízes que eram libertadores e libertavam Israel da opressão dos seus inimigos. E a Bíblia mostra que a geração de Josué toda morreu. Aqueles que tinham passado pelo Mar Vermelho, aqueles que tinham caminhado pelo deserto, aqueles que passaram pelo Rio Jordão, aquela geração toda morreu. E a Bíblia diz que se levanta agora uma geração que não conhecia a Deus. Imagina que a geração anterior viveu milagres extraordinários durante 40 anos, mas a geração que sucedeu eles não conheciam a Deus. Mas eles sabiam que Deus tinha lançado 10 pragas no Egito. Eles sabiam que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Eles sabiam que Deus tinha sustentado os seus pais no deserto durante 40 anos. Eles inclusive sabiam que Deus havia aberto o Rio Jordão para os seus pais passarem. Mas eles não conheciam a Deus. Preste atenção aqui, ó. Por que eles não conheciam a Deus?
Porque embora eles soubessem do que Deus era capaz de fazer e do que Deus era capaz de dar, eles não conheciam a lei de Deus. E não basta a gente apenas ouvir falar do que Deus pode fazer e pode dar, e a gente vê que esse tem sido o alimento durante muito tempo da nossa geração. Só o que Deus pode fazer e o que pode dar. Se a gente é alimentado só com isso, só ouvindo dizer o que Deus pode fazer e o que Deus pode dar, mas a gente nunca for ensinado pela palavra, como a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16, que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Olha quanta utilidade tem a palavra de Deus. Se a gente ouve somente o que Deus pode fazer e o que a gente pode dar, a gente está deixando de ser alimentado com o melhor que a Escritura tem a oferecer para nós. Então a gente nunca pode adorar a Deus sem o livro, porque se a gente adora a Deus sem o livro, provavelmente a gente não conhece a Deus. Conhecer o que Deus pode fazer e o que Deus pode dar não é conhecer em si a pessoa de Deus. Uma vez uma pessoa que faz um curso de teologia lá comigo perguntou bem assim para mim: por que algumas vezes Jesus curava as pessoas, mas ele dizia para a pessoa: não conta? Quem aqui já leu isso? Levanta a mão, quem aqui já leu isso? Jesus curava a pessoa e dizia: não conta para ninguém, não conta para ninguém. Por que Jesus dizia isso? E eu disse para ele: olha, Jesus dizia isso porque a Bíblia diz que depois que as pessoas saíam contando aquilo que Jesus tinha feito, Jesus não conseguia entrar naquelas cidades. Se Jesus disse que não era para contar, é porque Jesus queria não apenas operar os milagres, mas Jesus queria ensinar. E quando as pessoas saíam contando o que ele tinha feito, as pessoas que chegassem até Jesus não iam querer de ouvir a palavra de Deus. As pessoas só iam querer saber daquilo que ele tinha para dar e fazer. Ou seja, tornava as pessoas como filhos pródigos, que só querem a herança do pai, mas não querem o pai, não querem o ensino do pai, não querem a educação do pai, rejeitam a educação do pai. E quando o filho pródigo ele pediu a herança antecipada, na cabeça dele era como se o pai já tivesse morto para ele. Mas quando a gente lê o texto, a gente vê que quem estava morto não era o pai, quem estava morto era ele. Aleluia. E quando uma geração busca somente o que Deus pode dar e o que Deus pode fazer, essa é uma geração morta. Quando ela não quer a pessoa de Deus e não quer a palavra e a educação que Deus tem para dar, não quer seguir aquilo que Deus traçou, não quer seguir o que Deus disse na sua palavra. E aí o pai disse: esse meu filho, ele estava morto, mas reviveu. Em nome de Jesus Cristo, que a nossa geração possa ressuscitar. Assim como Paulo disse para a igreja: desperta-te, ó tu que dormes. Paulo escreveu na palavra da Santa Ceia: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque muitas daquelas pessoas só queriam o que Deus podia dar e fazer, mas não queriam o ensinamento, não queriam a palavra de Deus. Então os samaritanos não eram verdadeiros adoradores, porque eles adoravam sem o livro. Esse livro, ele precisa fazer parte da tua agenda. Por onde eu passo eu tenho dito isso. Esse livro, ele precisa fazer parte do teu dia a dia. Ele precisa. A Bíblia fala no Salmo de número 1 que o justo, ele tem prazer na lei de Deus, e na sua lei ele medita dia e noite. Não é que ele fica o dia inteiro lendo Bíblia, não é isso. Mas quando ele não consegue meditar na palavra de Deus de manhã, ele medita de noite. Quando ele não consegue de noite, ele medita de dia. Mas a palavra de Deus faz parte da agenda dele, da vida diária dele. A palavra nunca está fora da sua agenda, nunca está fora dos seus compromissos. Nem que a gente tenha que acordar mais cedo, ou nem que a gente durma mais tarde. Mas a gente precisa ter um momento com esse livro. Em Provérbios diz: guarda o meu ensino, filho, porque dele é disso que depende toda a tua vida. Aleluia. Olha como isso é importante.
Olha como isso é crucial para a nossa salvação e para o nosso andar com Deus. Se o livro ele não está no nosso dia a dia, quem sabe tu olha aí para a tua semana, quantas vezes tu parou para meditar nessa palavra, quantas vezes tu deu atenção para ela. Se esse livro está fora do teu dia a dia, talvez tu esteja adorando aquilo que tu não conhece. Isaías profetizou, trazendo a palavra de Deus, dizendo: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Imagina, Deus não estava falando com os gentios, Deus não estava falando com a Babilônia, Deus não estava falando com Sodoma e Gomorra, Deus não estava falando com Moabitas, Deus estava falando com Israel, a nação eleita, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. E Deus disse que eles não o conheciam. Olha como isso é grave, olha como isso é gravíssimo. Isso que eles iam no culto, mas eles não conheciam a Deus, porque eles viviam sem lei. A gente precisa da palavra de Deus. Precisamos nos voltar mais para essa palavra. A gente precisa beber mais dessa água, porque senão a gente não vai transbordar água. A gente não vai ter nenhuma gota para oferecer para quem está com sede. O provérbio de número 25 ou o provérbio de número 30 diz: como água fresca para alma sedenta, assim são as boas novas vindas de terra distante. Essa palavra vem do céu, esse maná vem do céu, vem de terra distante, e é só essa água que pode matar a nossa sede. Não vamos morrer de sede. Às vezes a gente morre de sede porque a gente quer. Às vezes a gente, falando de água mesmo, às vezes a gente bebe suco, bebe refri, bebe de tudo e não bebe água. Às vezes a gente passa o dia inteiro sem beber água e nem percebe. Mas a gente sabe que tem vezes que não adianta dar Coca-Cola. Eu lembro que uma vez eu treinava num clube, treinava no Inter, não, era num outro time, era no Rio Grande. E eu lembro que naquele dia o treinador inventou de não levar água. Ele encheu os galões só de Gatorade, ou Gatorade, sei lá como é que fala. Eu lembro que eu bebia, e quanto mais eu bebia aquilo, mais sede me dava. E ainda, a recém tinha começado o treino. Imagina, ia morrer de sede, porque o que eu precisava era de água. Às vezes a gente ouve vídeos na internet, a gente fica o dia inteiro ouvindo louvor. Tem artistas que ouvem louvor, tem pessoas famosas que ouvem louvor, às vezes postam alguma coisa no Instagram, sei lá, na rede social, mas isso não nos torna verdadeiros adoradores. O que torna uma pessoa verdadeira adoradora é quando essa palavra faz a diferença na vida dela, é quando essa palavra transforma ela, é quando essa água purifica a pessoa por dentro e faz ela transbordar. Não adore sem o livro. Não adore sem o livro. Não adore sem o livro. Um dos nomes de Jesus é o verbo, a palavra, o Logos. Imagina, um dia sem a palavra seria um dia sem Jesus? Que forte isso, né? Já que ele é a palavra, guarda isso, leva isso forte no teu coração. Eu creio que tu nunca mais vai ficar um dia sem meditar nas Escrituras. Amém até aqui? Amém. Vamos adiante. Então era por isso que os samaritanos não eram verdadeiros adoradores. Agora vamos para o outro grupo. E o terceiro tópico, o outro grupo é os judeus. Pode repetir comigo? Judeus. Mais uma vez. Judeus. Mais uma vez. Judeus. Judeus. Então nós vimos a samaritana, vimos os samaritanos, agora vamos ver os judeus. Por que os judeus, eles não eram verdadeiros adoradores? Uma das causas deles não serem verdadeiros adoradores é porque eles confiavam muito no título. Nós somos judeus. Teve uma vez que eles disseram para Jesus: nós somos filhos de Abraão. Ou seja, isso é um título. Jesus olhou para eles e disse: dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Como quem diz, grandes coisas. Vocês entenderam? Sim ou não? Grandes coisas ser filho de Abraão. Jesus descartou esse título, mas eles bateram o pé e disseram: não, nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras de Abraão, porque Abraão viu o meu dia e ele se alegrou, mas vocês não têm alegria na minha presença. Deus fizeram. Isso foi muito forte. Mas aí eles subiram a régua. Não,
não somos apenas filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E como eles subiram o nível de título, Jesus subiu o nível da repreensão também. Jesus disse: vocês são filhos de Deus? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês receberiam aquele ao qual Deus enviou. Mas vocês não me recebem, vocês querem me matar. E eles queriam mesmo. Aí Jesus disse assim: então vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos, olha, quem disse isso não sou eu só estou repetindo, quem disse isso foi Jesus. Jesus disse: vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Olha que forte isso, porque eles confiavam no título. E Jesus mostrou que eles eram completamente o contrário daquilo que eles pensavam que era. Isso é muito forte, isso é muito forte. Paulo escreveu em uma das cartas: nem todo nascido em Israel é verdadeiro israelita. Ou seja, nem todo que se diz cristão é verdadeiro cristão, nem todo que se diz crente é verdadeiro crente, porque a gente vê que nos nossos dias nunca teve tanto título. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou conservador, eu sou não sei o quê. Um monte de título, vários títulos. Quando a gente é de fato e verdadeiramente aquilo, é uma bênção. Mas agora, quando a gente descansa e confia somente no título, não é nada, é menos do que pó. E ainda é pior, porque quando a pessoa diz isso, ela mostra, e ela não é verdadeiramente, ela mostra que conhece, mas ela mostra que na vida dela ela rejeita a verdade. Levanta a mão quem entendeu isso. E olha que coisa forte isso. Jesus ainda foi além. A Bíblia mostra que tem as cartas dos apóstolos para as igrejas. Tem cartas de Paulo aos Romanos, Coríntios, Colossenses. E depois tem a carta dos outros apóstolos. Cartas de Pedro, João, Judas. E não é o Judas Iscariotes, mas é o Judas que era irmão de Jesus. Carta de Tiago. Mas lá em Apocalipse tem as cartas de Jesus para a igreja. Não era nem carta de apóstolo, era carta de Jesus para a igreja. E olha só o que Jesus fala nessas cartas para a igreja de Esmirna e para a igreja de Filadélfia. Ele disse para a igreja. Ele disse para quem? Para a igreja. Para quem? Para a igreja. Para quem? Para a igreja. Para a igreja. Ele disse para a igreja de Esmirna e Filadélfia. Ele disse: aí onde vocês estão, tem uns que se dizem judeus, mas não são sinagoga de Satanás. Isso é muito forte. Eles confiavam no título, eles falavam: nós somos judeus. Mas Jesus mostra que eles eram totalmente o contrário daquilo. Então a gente não pode nunca confiar no título. A Bíblia mostra que há profetas, mas há falsos profetas. A Bíblia diz que há pastores e há lobos em pele de cordeiro. A Bíblia diz que há pastores que são segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz que há mercenários. Aleluia. Ou seja, a Bíblia diz que há obreiros de verdade, mas há obreiros da iniquidade. A Bíblia diz que há apóstolos, mas há falsos apóstolos. Ou seja, o título não significa muito. Muitas vezes é completamente o contrário que a pessoa realmente é. Então os judeus, eles descansavam no título. E tem mais uma coisa que fazia com que eles não fossem verdadeiros adoradores: é que eles adoravam somente em Jerusalém. A samaritana disse: vocês dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém? Eles só adoravam em Jerusalém, só adoravam no templo. E isso é desde o Antigo Testamento. Porque se a gente for ler o Salmo de número 137, vai mostrar a época em que o povo de Israel, eles foram exilados na Babilônia. E a Bíblia diz que os babilônios, os soldados da Babilônia, disseram bem assim: canta aqueles cânticos lá de Sião, quando a gente estava ao redor dos muros de vocês, oprimindo vocês, vocês não deixavam de cantar, vocês entoavam os cânticos maravilhosos e lindos. Então, entoa esse cântico aqui, canta para nós aí. Eles falaram isso meio que de forma debochada. E a Bíblia diz que os judeus, eles pegaram as suas harpas e eles penduravam nos salgueiros, penduravam nas árvores. E eles disseram bem assim: como é que a gente vai adorar Deus em terra estranha? Como é que eu vou adorar fora de Jerusalém? Que a minha língua se apegue ao meu paladar, ao céu da minha boca, se eu adorar Deus em terra estranha. Eles dependiam de território, eles dependiam de ambiente, eles dependiam de um templo para adorar a Deus. Quando eles estavam fora daquele templo, eles não adoravam mais.
E isso é muito grave. A gente não pode depender de um templo, de um culto onde a gente está reunido. Deixa eu te falar uma coisa: o culto não é só esse momento aqui. O culto é a nossa vida. A Bíblia diz que a gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Então a gente tem que adorar a Deus com a vida. Quando a gente dá a paz do Senhor, amém, a gente vai embora, a gente, na nossa cabeça o culto acabou. Mas lá no trono Deus se ajeita e Ele diz: é agora que o culto começa, porque é agora que eu vou ver quem é de verdade. Agora é que eu vou ver quem é de verdade. Então não dependa de um ambiente, não dependa de um lugar específico para ser um verdadeiro adorador. A Bíblia mostra que a geração de Daniel dá vários números lá, mas um dos números e uma das deportações para a Babilônia foram levados 10.000 pessoas. Quantas pessoas? 10.000. Quantas pessoas? 10.000. 10.000. Isso é muita gente, sim ou não? Imagina uma igreja de 10.000 pessoas. Tinha que ser enorme, sim ou não? 10.000 pessoas é muita gente. E a Bíblia mostra que quando Daniel chegou lá na Babilônia, só ele e mais os 3 amigos dele resolveram não se contaminar. E os outros 9.996, eles dependiam de um lugar. Como eles estavam fora do templo, como eles estavam fora de Jerusalém, para eles tanto faz ou tanto fez desobedecer a Deus. Mas agora aqueles 4 não, eles firmavam, porque eles não dependiam de um ambiente, eles não dependiam da supervisão de obreiro, de pastor, porque eles sabiam que os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo quem faz o bem e quem faz o mal. Eles arriscaram a vida deles, foram para... Os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha ardente. Por quê? Porque eles eram verdadeiros adoradores. E como verdadeiros adoradores, eles não direcionariam a sua adoração a outro Deus, a não ser ao Deus de Israel. A gente vê que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelhos, ele adorava, abria a janela para a banda de Jerusalém, ele orava 3 vezes ao dia, se colocava de joelhos e orava. E a gente vê que foi por isso, porque ele se colocava de joelhos e orava a Deus, que ele foi para a cova dos leões. Mas foi pelo fato de a vida inteira ele se colocar de joelhos 3 vezes ao dia, que ele saiu vivo da cova e ele colocou o maior império da terra de joelhos diante de Deus. Porque o mesmo rei que deu o decreto que era proibido orar, foi o mesmo rei que assinou um decreto dizendo: todo mundo tem que adorar o Deus de Daniel. Aleluia. Então a gente fica prostrado diante de Deus. E quando nós formos verdadeiros adoradores, as pessoas ao nosso redor se prostrarão diante do nosso Deus. Amém. Porque a nossa adoração não vai depender de lugar. A gente vai adorar com a nossa vida. Aí nós vamos ser luz do mundo e sal da terra. Não vai precisar nem fazer força. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: tu é um deles, né? E por mais que tu vai dizer: não, eu não sou, como Pedro falou, as pessoas vão dizer: não, tu é sim. Porque a tua vida mostra que tu é um deles. A tua vida mostra que tu é de Deus. A tua vida mostra que tu é nascido de novo. A tua vida mostra que tu é um verdadeiro adorador. Se não é hipocrisia, vamos ser verdadeiros adoradores. Amém até aqui? Amém. Quem está entendendo, levanta a mão. Glória a Deus. Vamos agora para o último tópico, que é a última pessoa que a gente vai ver. A primeira era samaritana, o segundo eram os samaritanos, o terceiro eram os judeus e o quarto agora é Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Imagina que quando Deus fez Adão, antes de Adão pecar, Adão ele não cantava. A gente não vai ver nenhum salmo escrito por Adão. A gente não vai ver Adão com uma viola. A gente não vai ver Adão cantando. A gente não vai ver Adão ofertando. A gente não vai ver Adão pregando. A gente não vai ver Adão fazendo nada disso. Mas Adão, no princípio, ele era um verdadeiro adorador, porque ele adorava com a vida dele. Como a vida dele tinha ausência de pecado, a vida dele já era uma expressão de adoração a Deus. Deus olhava para ele, Deus se agradava. Deus via: essa é a imagem e semelhança de mim. Ele é santo, ele vive em santidade.
Em Adão havia ausência de pecado, então ele era santo, ele era perfeito, então ele adorava com a vida. Só que a Bíblia mostra que ele pecou. Ele pecou e Eva pecou também. E Eva no começo também era uma verdadeira adoradora. E a Bíblia mostra que Deus desceu no jardim. E quando Deus desce, Deus faz uma pergunta: onde estás? Repete comigo: onde estás? Mais uma vez: onde estás? Porque Adão se escondeu. Ele foi para trás da figueira, foi para trás das árvores, ele se escondeu de Deus. Então pensa comigo. Imagina que provavelmente Deus não desceu só naquele momento ali. Eu creio que Deus descia na viração do dia, quase todo final de tarde de todos os dias Deus descia, e eles tinham aquele momento maravilhoso de comunhão. Tanto que Éden significa delícia, prazer, deleite, porque era naquele lugar ali que não apenas o lugar era perfeito, mas era naquele lugar que o perfeito descia, que era Deus, e Adão cultuava a Deus com a sua vida. Então, imagina que no dia anterior, preste atenção, senão ninguém vai entender nada. Olha para cá, preste muita atenção. Imagina que no dia anterior, Deus se despede de Adão. Imagina comigo, Deus se despede de Adão, e Adão era santo e perfeito no dia anterior. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí chega no outro dia, Deus desce e Adão está diferente. Para começar, Adão se escondeu. Adão não foi até Deus, mas Adão se escondeu. Mas agora quando Adão se apresenta, Adão está diferente. Porque a Bíblia mostra que eles perceberam que estavam nus. A Bíblia mostra que o pecado, ele nos despoja da glória de Deus. Então Adão estava diferente. Ele estava completamente mudado. Até porque ele não era mais santo, mas agora ele era pecador. Havia pecado nele, então ele estava diferente. Então, a pessoa que Deus se despediu no dia anterior não era a mesma pessoa que Deus estava vendo ali diante dele. Quem entendeu isso, levanta a mão. Levanta a mão quem entendeu isso. Não era a mesma pessoa. Tinha o mesmo nome, mas não era a mesma pessoa. Deus perguntou: onde estás? Adão se colocou ali. Mas a Bíblia dá a entender que se Deus falou onde estás, é porque Deus estava procurando ele. E depois que Deus perdeu Adão, a Bíblia inteira ficou procurando aquele DNA de santidade, aquele DNA de verdadeiro adorador, aquele DNA de uma pessoa que não adora com coisas, oferecendo coisas, mas alguém que adorava com a sua vida de fidelidade e santidade. Então, como Deus perdeu Adão lá no Éden, Deus continuou procurando. E a Bíblia mostra, em alguns momentos, Deus falando: achei Davi. Porque Deus achou fragmentos daquele DNA. Deus achou fragmentos daquela pessoa em outras pessoas. Mas Deus não conseguiu achar aquela pessoa completa. Deus viu amor em Davi. Deus viu retidão e integridade em Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus achou paciência na vida de Jó. Deus achou mansidão na vida de Moisés. Mas nunca Deus achou alguém completo. Mas aí chega o Novo Testamento e João está pregando: raça de víboras, arrependei-vos e convertei-vos. João está pregando ali, pegando forte, apertando mesmo o parafuso. E de repente alguém entra nas águas, e quando ele está entrando nas águas, João diz: esse daí não é uma víbora, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus sai das águas, a Bíblia mostra que o Pai fala. Primeiro desce o Espírito Santo em uma forma de pomba, desce sobre Jesus. O Pai abre os céus e diz: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. É como se Deus, a Bíblia inteira, estivesse procurando. E quando Jesus sai das águas, Deus diz: é esse que eu estava procurando. Nele há santidade, ele é perfeito, ele é santo, ele adora com a sua vida inteira, ele é completamente perfeito. É esse que eu estava procurando. É esse o segundo Adão. Aleluia. Que Paulo escreve em Romanos capítulo 5. É esse o segundo Adão. Então Deus vê aquele que havia perdido. Deus consegue detectar alguém
que era 100% santo, alguém que tinha aquele DNA de santidade e perfeição. Então Jesus foi a resposta para a pergunta de Deus: onde estás? Onde estás? Jesus Cristo foi a resposta. Só que Jesus, ele não quer ser a resposta sozinho, porque mesmo depois daquele dia do batismo, Jesus está aqui falando com a mulher samaritana e ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Porque assim como Adão iria gerar mais verdadeiros adoradores quando ele vivia em santidade, da mesma forma Jesus não seria um verdadeiro adorador sozinho. Ele continua gerando verdadeiros adoradores. A Bíblia diz em 1 João: aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, esse é nascido de Deus, esse é um verdadeiro adorador. Então seja nascido de Deus, seja gerado de Deus, seja um verdadeiro adorador. Não adore apenas com coisas, mas adore com a sua vida. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Em Isaías está escrito, Deus falando acerca dos seus, ele diz: o qual os criei para a minha glória. Quem aqui quer ser um verdadeiro adorador? Levanta a mão quem quer ser um verdadeiro adorador. Levanta a mão bem alto quem quer ser um verdadeiro adorador. Adora com a vida. Adora com a vida, meu irmão. A gente vê que a mulher samaritana, ela se tornou uma verdadeira adoradora e ela saiu anunciando em Samaria. Tem um homem lá na beira do poço que ele falou tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E a gente vê que os apóstolos, eles recém tinham ido na mesma cidade buscar alimento. E quando eles chegam em Jesus, preste atenção, quando eles chegam em Jesus, provavelmente eles chegam com sacola de comida, provavelmente pão e peixe, porque Jesus gostava muito de pão e peixe, tanto que depois da ressurreição ele comeu peixe, ele assou peixe. Enfim, provavelmente eles trouxeram pão e peixe para Jesus. Eles disseram: ó mestre, aqui está o alimento. E Jesus disse bem assim: ó, eu não quero, porque eu tenho um outro alimento preparado para mim. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E ele diz bem assim: ó, vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa, ou seja, falta 4 meses ainda para a colheita, mas olha com os olhos, olha vocês, os campos estão brancos, está tudo preparado para a ceifa, ou seja, é para vocês já estarem colhendo, porque meu Pai já está dando até recompensa, já era para vocês estarem colhendo. Eles não entenderam nada na hora, mas daqui a pouco, passou alguns minutos, eles olharam para trás e de repente vem a mulher samaritana. E quando a mulher samaritana vem e se aproxima de Jesus, ela vem com quase toda a cidade atrás dela. Aí eles pensaram assim: a gente está andando com Jesus há tanto tempo, a gente foi na mesma cidade, a gente ouviu o sermão da montanha, a gente viu um milagre, a gente comeu pão multiplicado, peixe multiplicado, a gente viveu tantos milagres, a gente foi na mesma cidade e a gente voltou só com comida, sacolinha de comida, e Jesus nem quis. Mas essa mulher, ela teve um encontro com Jesus de 20, 15, 30, 40 minutos, ou seja, foi um culto. Um culto. E aquela mulher fez algo que os apóstolos não fizeram. Ela trouxe quase toda a cidade, porque ela se tornou uma verdadeira adoradora, se tornou uma missionária. Olha a mudança de vida. Eu creio que nessa noite, pode ser que tenha alguém aqui que esteja a primeira vez na igreja, pode ser a primeira vez. Quem sabe essa pessoa vai fazer muito mais do que qualquer pessoa aqui dentro fez. Aleluia! Creia na palavra de Deus. Deus quer fazer jornadas vivas de dentro de ti. Vidas serão